Olá, eu sou o Guilherme, do Colégio IB, e hoje nós estamos aqui com uma pessoa renomada na biologia, o professor Hugo Matos. E aí, professor? Cara, muito obrigado pelo convite, agradeço muito a professora Juliana por ter desenvolvido esse projeto muito maneiro, de a gente poder oportunizar espaço para a gente conversar, e agradeço vocês pelo convite, que eu tenho certeza que tinham muitas pessoas renomadas, mas vocês me chamaram aqui para a gente poder conversar, que é um assunto muito importante que a gente vai trocar uma ideia aqui. Então, quando você começou a estudar biologia, qual foi a área que você mais estudou sobre meio ambiente? Então, a gente volta um pouco, lá no meu ensino médio, eu gostava bastante de estudar a biologia em si. Só que a gente estuda, como vocês estão estudando, assuntos e áreas muito diversas e amplas. Meio ambiente mesmo, eu comecei a ter um estudo um pouco mais detalhado, foi na própria faculdade, né, que, diga-se de passagem, eu tentei outros cursos e por fim, né, acabei caindo nas ciências biológicas. E lá eu fui entender que o meio ambiente era muito mais do que alguns conteúdos que a gente acaba vendo a nível de ensino médio. Né? Tinha lá um livro bastante complexo, mas foi lá que a gente acabou tomando maior nota e conhecimento, né, de tudo que a gente sabe ou que a gente vê sobre o meio ambiente. E como você desenvolveu esse interesse pela biologia? Interesse, assim, eu confesso que eu sou uma pessoa que eu fico um pouco distante da área das exatas quando é questão de cálculo mesmo. Matemática, física, então não tinha dificuldade. E aí eu ia para a parte de linguagem, que ia de boa. A parte de humanas, história e geografia, eu ia tranquilo, mas eu nunca me vi trabalhando numa profissão que eu fosse realmente depender dessa área. Então eu acabei caindo na biologia. E eu gostava tanto de biologia que pra mim, assim, de certa forma, qualquer curso eu iria. Pô, eu fiz ciências biológicas, eu poderia, se eu fosse médico veterinário, ou médico, sei lá, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, bioquímico, qualquer um deles, apesar de a gente estar falando um pouco de química também, mas eu acho que tudo está entrelaçado. Mas foi também, finalizando o ensino médio, que veio esse interesse, e aproximando mais da biologia e me distanciando mais dessas outras áreas que eu tinha um pouco mais de dificuldade. Você já trabalhou com alguma empresa nesse ramo do meio ambiente? Quando eu fazia faculdade, eu era estagiário pela faculdade, né? E aí o meu estágio era específico numa estação ambiental, que até então a gente tinha aqui em Cachoeira. Então a minha experiência lidando diretamente com o meio ambiente, paisagismo, reflorestamento, educação ambiental, com atendimento de escolas, foi nessa época de faculdade. Eu trabalhava numa estação ambiental, prestando serviços, a faculdade tinha uma parceria com a prefeitura, e aí eu e mais 2 funcionários que a gente trabalhava diretamente com as pessoas e com o meio ambiente. Você trabalhou muito tempo lá? Não foi muito tempo não, foi cerca de 1 ano e meio, 2. Mas foi bem bacana poder ajudar, principalmente a nossa cidade, que infelizmente era, né, uma estação, uma unidade, um parque ecológico da nossa cidade, ajudar no processo de reconstrução. Não, vez ou outra aparece na TV algumas reportagens sobre vamos chamar de parque, né, essa unidade, que era a Ilha do Meireles, fica lá no bairro Valão, é a maior ilha pluvial, né, que a gente tem. E foi bastante interessante trabalhar no reflorestamento de lá, introdução de espécies nativas e tudo, mas infelizmente a parceria com essa universidade acabou, essa faculdade acabou, e políticas públicas elas têm alguns pormenores que merecem atenção, né? A gente já sabe que a poluição eletrônica é um dos maiores problemas hoje em dia no Brasil. O que você sugeriria para melhorá-la? Porque aqui em Cachoeiro, pelo que eu saiba, não tem um órgão específico para onde você jogar o lixo ou descartar. Eu acho que seria muito interessante a gente trabalhar o que a gente tem de lei no tocante ao lixo eletrônico. Por exemplo, tem que ser algo específico das instituições públicas, então que a instituição pública faça acontecer programas específicos que cuidem do lixo eletrônico. Ou não, isso teria que ser uma iniciativa privada e no tocante às próprias lojas ou empresas que trabalham com eletrônico. Então isso tem que ser muito bem explicado para a esfera pública ou para a esfera privada e também para as pessoas. Aí a gente vai começar a entender, isso é uma obrigação da esfera pública, então a gente vai cobrar dos órgãos competentes. Ou a gente vai entender que é da esfera privada, então
Eles vão se organizar e a gente vai entender que determinadas empresas ou lojas eles vão ajudar a gente, no caso a população, e consequentemente ajudar o meio ambiente com descarte, que, diga-se de passagem, é muito importante para ser feito de maneira adequada. Professor, e você, quais são os maiores desafios ambientais que a gente enfrenta atualmente, não só na nossa cidade, mas como no mundo todo, assim? Eu acredito que o maior desafio é trabalhar com o nível de consciência da pessoa, né, ou com a possibilidade de sensibilização da pessoa, porque infelizmente nós seres humanos, as nossas atividades vão produzir lixo. Então a gente produz lixo. Já que a gente vai produzir, por que a gente não produz de maneira mais consciente? Por que a gente não descarta de maneira mais consciente? Então muitas das vezes a gente tem ali, né, a produção de determinados resíduos e a gente descarta de qualquer maneira. Então eu acho que valeria a pena a gente trabalhar não com a consciência da pessoa, mas chegar ao nível de sensibilização dessas pessoas, da gente, da sociedade de maneira geral, para a gente entender, vamos produzir, né, de certa forma inevitável, mas vamos saber o quanto vamos produzir, vamos talvez entender, ou impor um limite mais complexo, mas saber que seria interessante a gente não ter ações tão desregradas na produção de resíduos como infelizmente a gente tem. E qual que você acha que o diferencial vamos supor, os países nórdicos, eles têm um índice bem baixo de poluição? O que você acha que eles têm de diferencial no Brasil? Inclusive, quando a gente fala dos países nórdicos, a gente pensa também em muitos países lá do hemisfério norte, de maneira geral, a gente já viu diversos exemplos lá dos asiáticos também. O nível de consciência deles é diferente da nossa. Eu vejo uns vídeos de algumas pessoas do Japão e nos supermercados tem tipo umas lixeiras que você vai no supermercado e coloca. Aqui é plástico, papelão, você que põe. Uhum. Eu acho que lá eles são ensinados e, de novo, tem um órgão público ou privado que dá destino a isso. Então, eu acho que a diferença deles é um processo de ensino-aprendizagem que eles passam a vida toda e eles também já assumiram um nível de consciência dessa forma. Eu acredito que vocês ainda devem se lembrar dos exemplos, acho que é isso mesmo, dos exemplos dos asiáticos, japoneses aqui na Copa do Mundo, do Brasil, recolhendo lixo nos estádios. Então é um nível de consciência diferente deles. Né? E seria interessante a gente conseguir chegar nesse nível de consciência, porque é muito fácil eu pegar um lixo qualquer e jogar, é um papel, um plástico, um chiclete, e aí todo mundo pensa assim, e aí é uma maneira que, de certa forma, todos eles têm de pensamento diferente da gente. Na Dinamarca eles têm em muitos supermercados eles têm uma máquina que a pessoa joga, vamos supor, uma lata de refrigerante e ganha dinheiro, entendeu? Podia ter isso daqui no... Isso é muito interessante, sabe, Davi? Porque você tem um incentivo também. Eu acho que para a gente tornar-se sensível, atingir um nível de consciência, a gente tem que ter, lá na psicologia a gente chama de feedback, retorno positivo, a gente tem que ter um incentivo. Então por que não fazer isso, né? Então, mas depende também de todo um processo, não é tipo fazer isso de primeira e vai dar certo. Mas é interessante. Professor, eu acho que essa questão também ela gira muito em torno da educação familiar. Que, sim, desde criança, né, você ser ensinado a jogar o lixo no lugar certo. Sim. Exato. Por exemplo, igual hoje a gente está no ambiente escolar. É importante a gente tratar isso no ambiente escolar? Com certeza. Mas é muito importante e viável também que isso seja trabalhado desde sempre na esfera familiar. E por que também? Não é só chegar assim, o lixo a gente vai jogar aqui, fazer coleta seletiva, não. É pegar e mostrar, o lixo nós estamos jogando aqui, a nossa família coloca aqui, a nossa escola faz assim, a nossa família. Porque quando a gente dá exemplos e a gente cresce observando esses exemplos, a gente consegue realmente assimilar aquilo e compreender a importância que um determinado fato tem, no caso, que a gente está falando para o meio ambiente. Então, muitos falam que o uso intensivo de agrotóxico ele é necessário para garantir a produção de alimento. Só que por um lado também ele faz a saúde não vai ter uma evoluída, né? Porque é agrotóxico. Aí o que você acha dessa contradição? Ele vai ajudar muito a produção, só que não vai
evoluir a saúde. Vai ter Você acha prejuízos, disso? né? Exatamente. Então, a gente vê a necessidade de produzir cada vez mais, tanto para atender uma demanda de alimentos, quanto para, às vezes, até mesmo enriquecer, lucrar. Porque quanto mais vende, mais retorno, teoricamente, a gente vai ter. Então, a gente quer otimizar a safra, a colheita, então coloca-se agrotóxico. E aí você colocando agrotóxico, você tenta fazer com que a planta cresça mais, produza mais, fique mais defendido, mas em contrapartida tem todos os malefícios que ele pode gerar para o meio ambiente, de maneira geral, a poluição do solo, e aí aquilo vai parar no lençol freático, e aí polui a água, e aí a gente tem que ter todo um cuidado para pegar aquele alimento e fazer uma higiene né, adequada, completa. Então assim, são dois pontos que eles vivem em desequilíbrio. E se eu não me engano, o Brasil é o país, acho que é o primeiro, pode ser que eu esteja enganado, mas uma vez eu vi, tipo, um ranking, o Brasil é o primeiro, um dos primeiros países que utiliza mais agrotóxico. E aí a gente fica nessa balança desequilibrada, porque vai usar muito, produzir muito, mas esse muito, né, tem gerado todos esses impactos. Então, existem outras possibilidades que não estão tão presas e vinculadas a esse uso do agrotóxico. Existem técnicas de manejo que você coloca determinadas substâncias orgânicas, a presença de outros seres vivos, sejam vegetais ou animais, e você consegue, de certa forma, equilibrar pragas para você não ter que usar tanto agrotóxico. Mas muitas vezes essas técnicas acabam deixando o produto muitas vezes mais caro. Justo. Por quê? Para fazer um manejo, eu preciso de investir. E aí, se eu faço um investimento, o meu produto fica mais caro, né? Da mesma forma que a gente fala de orgânicos, tem um preço diferenciado, porque ele tem todo um manejo, uma criação, um cultivo diferenciado do que usar esses aditivos. Agora, se fosse para você escolher, vamos supor, que só existisse produto com agrotóxico ou só com orgânico, tipo, tendo em mente que o orgânico vai ser mais caro, agrotóxico mais barato, o que você preferia? Rapaz... Agora você fez uma pergunta que vale a gente pensar. Por quê? O orgânico ele é melhor porque ele tem maior absorção, melhores benefícios, né? Muitas vezes ele tem uma produção menor. Aí eu estou pensando assim, em produção em escala para atender demanda. Não estou, de certa forma, pensando em produção de escala para atender o bolso do produtor, né? Mas eu acho que, de acordo com a ciência vai avançando, ainda seja possível produzir algum tipo de defensivo que não seja tão agressivo. Então, assim, eu acho que poderia haver um equilíbrio. Acho super importante quem faz o cultivo do orgânico, acho que tem que ter políticas que incentivem a produção do orgânico. Eu acho que também tem fases da vida que eu acho que o mais natural que a gente possa dar de alimento para alguém ou receber esse alimento, a gente trabalha com orgânico, mas eu também acredito Aí eu não sei se eu tenho uma preferência, mas eu acredito que existe uma possibilidade da produção de defensivos que não sejam tão agressivos. Você acha que o governo, o que ele mudaria nisso? Tipo, ele podia dar incentivo para quem produz de forma orgânica? Sim, bacana. Pode dar um incentivo para quem produz de forma orgânica. O governo ele pode, para as instituições de pesquisa, gerar algum tipo de incentivo para que a instituição consiga pesquisar e desenvolver esses defensivos que não sejam tão agressivos. Então, acho que existem possibilidades bem importantes e que gerariam mudanças quando a gente fala assim, de políticas governamentais, no geral. Pessoal, eu acho que também isso a gente pode comentar sobre a questão da diferença dos preços, né? Porque muitas pessoas preferem não ir nos produtos orgânicos porque às vezes eles costumam ser mais caros do que os que usam agrotóxicos. Exatamente. É verdade. Aí a gente acaba pegando aquilo que é mais comum. É muito mais comum a gente seguir com o pensamento de um grupo que é maior, que eu chego ali, exemplo, muito mais fácil eu chegar num supermercado e comprar aquela cartela de ovos, que vem 30 ovos, que é aquele de granja, que consequentemente o frango ele teve uma alimentação específica para pôr vários ovos, do que a gente comprar aquele ovo caipira que a gente chama, né, que é um orgânico, que a alimentação da ave foi toda ali com grãos e pá. E aí o que acontece? É mais caro uma dúzia de ovos caipira do que uma dúzia de ovos de granja. O que a gente faz? Vamos comprar em quantidade, vamos comprar aquilo que é mais barato. Então acho que poderia também ter um incentivo não só na área da produção, mas ter um incentivo também na área do consumo, que aí a gente ia maximizando os resultados. Acho que isso daí vai muito do país também, porque lá na Europa eles
não são tão acostumados a... Lá eles têm uma condição melhor para pagar por alimento orgânico, não igual no Brasil, né? Porque muitas pessoas às vezes se privam de comprar de forma orgânica por causa do preço. Sim, sim. E aí, né, vocês eu acho que estudam bastante essa questão de exemplos, políticas de outros governos, realmente. Né, a gente vê o nível de vida, custo, estilo de vida, tudo que é diferente do nosso. Países, né, que estão mais desenvolvidos, então tem toda uma ação que envolve a sociedade, a cultura, né, e a economia de que é diferente do nosso. Aí acaba acontecendo dessa forma. Pessoal, a gente sabe também que o Brasil, ele é um dos países que mais produz comida, que mais produz alimento. Por que você acha que a maioria desses alimentos a gente não poderia produzir a maior forma nos produtos orgânicos, fazem mais bem à saúde e jogar no mercado a um baixo custo, sendo que a gente produz muita comida, se eu não me engano, acho que a gente alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo só com um alimento que a gente produz. Rapaz, é aquela situação, ou aquela história. Nós formamos um país continental e a gente está numa área tropical, então tem, assim, possibilidades diversas de cultivo. E aí o que a gente faz? Vende, né, e alimenta o mercado interno e o mercado externo, chegando a um número que eu acredito que seja próximo a esse mesmo. Só que aí a gente ainda continua, eu digo sociedade ser humano, a gente ainda continua naquela situação. Quero produzir muito para lucrar muito, então tem grandes áreas que e são... gastar pouco. E gastar pouco, é justo. Lucratividade maior, com menos custo, menos investimento, para poder atender uma demanda, mas assim mesmo atender a demanda do meu interesse, que é o retorno financeiro. Aí acaba não incentivando o retorno. Então eu vou entrar numa área aqui que agora é tecnologia. Você gosta de tecnologia? Eu sou suspeito de falar, né? Tecnologia é importantíssima. Então, a obsolescência programada, ela é uma estratégia que as indústrias usam para fazer com que eletrônicos tenham menos vida útil. Por querer, assim, você sabe que ele pode aguentar muito mais do que eles botam. Então, o que você acha que seria bom a gente, para combater isso daí? Igual a gente tem aqui diversas eletrônicas, tem as atualizações de software. Né? Por exemplo, o sistema operacional do smartphone vai ser atualizado e tal. Então, eu acho que seria uma possibilidade, uma análise a ser feita de as indústrias, as grandes empresas oferecerem uma atualização de hardware. Porque, beleza, eu tenho aqui o meu aparelho telefônico e aí os aplicativos e tá tudo atualizando cada vez mais e aí ele está ficando lento, ele está ficando obsoleto e tal. Então a gente tendo a possibilidade de atualizar as peças e de modo com que eu não precise descartar todo o aparelho, eu acho que seria uma maneira viável de gerar um equilíbrio, porque a indústria quer lucrar, quer vender mais, mas aí ele consegue vender parte do aparelho que ajudaria a ele ter uma saúde um pouquinho maior. E claro, eles poderiam continuar lançando aí as novas opções de mercado para os modelos novos, né, para eles lucrarem o que eles tanto desejam. Acho que seria um equilíbrio interessante. Então, hoje em dia até tem, eu não sei se vai se encaixar nisso, mas você vai comprar um celular, você dá o seu em troca e dá um pouquinho mais de dinheiro e pega um novo. Sim, interessante, é um tipo de política, né, um tipo de ação que eu acho que é uma pequena parcela de benefício que pode ser gerado. Né? Porque eu vou deixar esse telefone, e depois ele vira brinquedo de criança, e daqui a pouquinho está todo arranhado e sujo, a gente simplesmente descarta. Aí vem o problema do lixo eletrônico. Mas se eu tenho a possibilidade de passar ele numa venda para uma empresa dessa forma, e aí ajuda também a comprar, eles querem vender, então eu compro e ainda faço essa troca, acho que seria algo bacana, que poderia ser, como é que é a palavra? Investido, poderia ser divulgado, incentivado de maneira melhor. E às vezes o governo, eu nem sei se ele pode punir essa prática da indústria de fazer de propósito eles ficar mais... Realmente, eu acredito que existam situações que acabam fugindo dessa questão da alçada do controle ou do acompanhamento público, né? Talvez não existam leis
que vão fazer com que exista um controle dessas ações dessas grandes empresas. Principalmente a gente fala em empresa multinacional. Professor, também a gente pode falar em questão dos preços dos smartphones, né? Que nem o novo lançamento dos smartphones da marca Apple, o modelo mais baixo assim gira em torno de R$7.000. E eu acho que você acha que seria uma boa ideia, tipo assim, as marcas de smartphones lançarem produtos mais baratos, porém que durem um pouco mais. O que você acha disso? Eu penso que nesse caso, da mesma forma que a gente volta, não existe uma política pública para acompanhar, aí as grandes empresas elas conseguem criar suas próprias políticas de vendas. Exemplo, né? Elas são equilíbrios. Por exemplo, a Apple lança os aparelhos dela porque elas querem vender uma experiência e chegar numa determinada classe. Então eles estão nichando o público deles. Né? Acho super viável também, né, dependendo da ação mercadológica, uma empresa ter o produto para classe A+, mas ter o seu produto que atenda e tenha durabilidade. Muitas vezes até lucraria mais se tivesse a ampla... Porque dependendo da situação, se vende em maior quantidade, exemplo, foi vendido, uma empresa vendeu 100 mil celulares, né, iPhones, né, e aí vendeu 500 mil do outro, talvez isso seja equilibrado. Estou chutando um alto número aqui, mas talvez por quantidade teria que ser feito uma análise, mas acho que valeria a pena. Eu já até foi multado, eu acho, porque por não entregar o carregador, né, que hoje em dia está cada vez mais comum isso daí. Então, já que a indústria, você quer meu produto, né, e a indústria sou eu e eu quero lucrar com isso. Então tá aqui o aparelho que você deseja, mas o restante que você precisa de utilizar, você compra. E aí eu quero que você compre o original que tem a minha marca também. Sendo que a gente sabe que tem outros que também já foram testados e são recomendados pela Anatel que podem ser usados. Mas você tem que comprar o meu, né? Isso é questão de mercado e política, né? Mercado e economia. Então é isso. Muito obrigada por participar do nosso podcast. Eu que agradeço o convite. Qualquer coisa é só chamar pra gente bater um outro papo. Com certeza, professor.